custosa para todas as instituições, né? Nós, docentes, usarmos as ferramentas adequadas. Então, nós temos um curso de capacitação, é esse que eu vou mostrar alguns recursos. E este curso, que a gente chama de uma oficina Moodle, eu estou automatizando ela. Ela foi sempre presencial, né? Uma semana inteira, os professores nunca tinham tempo para fazer, estavam com outras atividades. A gente reduziu para 3 dias na semana, não tinham tempo, a gente reduziu para 2 dias na semana. Na realidade, reduziu para 2 dias, mais um dia numa semana, outro dia na outra semana. E faz atividades virtuais. Um dia, falhava no outro dia, aí queria uma recuperação, é estilo de professor, né? Então, sempre queria dar um jeito. Aí, ok, mudou. Esse ano mudou a abertura, explica, ó, pessoal, esse é o Moodle, é assim que funciona, pá, e o curso é todo EAD. E tudo automatizado. Mas é uma bagunça total, mas ok. Né? Eles se viram, porque aí a gente vê realmente quem vai usar ou não o Moodle. Né? Porque lá na universidade é muito grande o uso do Moodle na graduação. A gente não tem cursos de graduação em AD, sim, os 20% sendo presencial, e cursos de especialização, lato sensu não, né? Mas também como apoio, extensão e lato sensu totalmente à distância. E o resto é apoio, mas o apoio é quase 100% dos alunos da universidade utilizam o Moodle. Um pouquinho ali, em torno de 75% dos professores utilizam o Moodle. Né? Então é um processo constante de capacitação. Entra professor, sai professor e assim por diante. Né? E aí, claro, o problema é o quê? A gente também está fazendo muito controle, muitas estatísticas, porque 75% usa, significa que ele tem um espaço virtual da sua disciplina e quem gerencia esse espaço é ele. Se ele usa ou não usa, eu, gerente, coordenador do EAD e do Moodle, porque o Moodle está sob nossa responsabilidade, eu não sei. Porque eu não entro na sala do professor para investigar o que ele está fazendo. Mas a gente consegue, quem conhece o Moodle sabe que eu posso fazer uns script e verificar o que tem lá dentro, não lá dentro, mas eu tenho N estatística que desses 76% dos professores, muitos, não vou dizer o percentual, muitos usam muito pouco. Né? E até porque não tem conhecimento, a gente tenta fazer reciclagem, né? Fazer outras oficinas, outras capacitações, o pessoal nunca tem tempo. Ah, deixa que eu aprendo sozinho, E o pessoal nunca sabe. Né? Então, novidades do Moodle, coisas novas, interessantes, esses acessos condicionais, que eu já estou, existe há mais de ano, né? Quando é que começou? Será que foi o 2.0 ou foi antes do 2.0? Alguém se lembra? Não, do 2.0 para frente. Eu acho que 2.0 para frente. Eu acho que não tinha 1.9, né? Nós começamos lá na universidade desde o 1.5. Tá? Em 2006 nós começamos com o Moodle. Né? Então nós fizemos toda essa evolução de todas as versões até hoje. Né? E a gente vê que muitos professores não sabem que existe isso. Então a gente faz uma oficina que a gente chama avançada de nossos recursos. O pessoal diz, mas Paulo, tu tem que comunicar isso para a comunidade. Eu digo, sim, mas eu comunico. A gente tem um espaço no Moodle de os professores da PUC que utilizam o Moodle, põe todos os vídeos tutoriais lá, põe mensagem no fórum que cai para todos os professores. Não tem outra forma de fazer. Né? Então existe uma comunicação, o problema é nós docentes se movimentar. Então a ideia é falar um pouco sobre esses recursos, eu não sei, a ideia é mais pedagógico, né? Então, eu como sou professor, eu quase como sala de aula, me interrompo à vontade, isso aqui não é uma palestra, né? É um bate-papo. Eu sempre digo pro pessoal, a ideia do Moodle, o mote desses nossos encontros aqui é um bate-papo, é trocar, é conversar. Então, interrompo à vontade, tá? E se precisar, eu vou fazendo ping-pong, entro no Moodle lá, mostro alguma coisa no Moodle, algum curso que eu tenho, como usei tal recurso, outro recurso, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, primeiro, né, até para saber, todo mundo usa atividades condicionais, recursos condicionais? Vários. Aí vamos para o outro lado, então. Alguém diz, eu olhei esse título, não sei nem do que se trata. Alguém está nessa? O que é isso, né? Que bicho é esse, né? De repente, tem gente que é um recurso tradicional do Moodle, ok, mas tem gente que não utiliza. Muitas coisas que até o Matar falou hoje lá, que amanhã eu faço uma outra apresentação também, que é atividades colaborativas, tem muito a ver com o que o Matar falou. Né? E até alguma coisa que a Gisele falou, o tal certificado, né? O certificado lá no final, só é emitido certificado se eu cumprir vários requisitos, que são as atividades condicionais. Assim como é o nosso certificado aqui do Moodle Mote, né?
Nosso certificado já está prontinho lá, quem acessa, né? Mas ele está desabilitado. Só se a gente fizer uma coisa ou outra, que eu não sei nem quais são os critérios. Mas a ideia é essa aí, né? Como vincular coisas, né? Então tá lá, né? Para apresentar essas funcionalidades que permite fazer vínculos, condições entre recursos e entre atividades. Né? Os dois elementos principais do Moodle, né? Recursos e atividades. Conteúdos e ferramentas, né? E atividades para os alunos. Tá? Vários tipos de restrições, então quem conhece sabe que tem vários tipos, eu posso fazer essas condições através de restrições de acesso, e tem várias formas, vários tipos de restrição de acesso que a gente vai ver. E a ideia desse acesso condicional, que é a ideia mais ou menos dos cursos auto-instrucionais, né? Permitir que o aluno avance no curso, navegue pelo curso, podemos montar diferentes trilhas no curso, ele só vai avançando se ele for cumprindo alguns pré-requisitos. Essa é a ideia. Né? E isso a gente pode fazer com tópicos inteiros, módulos inteiros. Né? Eu só consigo acessar o módulo 2 se eu fizer alguma coisa no anterior. Vai liberando os módulos aos poucos. Né? Por isso tem que ser cursos mais automáticos. Né? Não pode ser cursos que nem são os nossos cursos lá de EAD, que são mediados pelo professor. Porque os cursos que são mediados, eu tenho que tentar ter os alunos todos mais ou menos no mesmo ritmo, senão vai ser uma maluquice, né? Tem um cara que está lá no final do curso, outro lá no início do curso, recém começou, outro no meio, e eu tenho que estar respondendo para todo mundo, em cada um em momentos distintos. Apesar que isso ocorre normalmente no curso em AD, quem já deu aula em AD, foi tutor, professor, sabe que pode acontecer isso. Então, nos cursos em AD eu libero os conteúdos semanalmente. Dentro dos conteúdos, eu tenho vínculos entre atividades do aluno, mas cada módulo é liberado sempre semanalmente, toda segunda-feira, entre aspas, que é a nossa lógica. Desculpa. Eu queria entender qual é o conceito de auto-instrucional para vocês, se ele prevê o papel de alguma pessoa, não digo tutor, porque essa é a tutoria, mas algum monitor, algum moderador, ou só não, sem o moderador. A ideia... Somente uma pessoa olhando para a parte técnica? Não. Na realidade, o nosso auto-instrucional lá para a nossa oficina, ele é um auto-instrucional mediado por mim. Sim. Então eu estou de olho nos professores, porque é curso para professor. O professor pode fazer sozinho, porque a nossa oficina a gente criou módulos de 1 mês, que é para os professores serem capacitados para o uso do Moodle. E aí as dúvidas comigo, eu crio 500 fóruns lá dentro para eles discutirem, e eles vão discutindo e eu estou mediando. Então ele é mediado. Sim. Mas tem professor que precisa fazer o curso e não quer esperar um mês porque ele já quer usar o Moodle. Porque existe questões de planejamento estratégico da instituição, o percentual de professores que utilizam o Moodle na unidade acadêmica XYZ. Então ele está sendo convidado, né, para usar o Moodle, porque é uma pressão muito grande dos alunos da instituição. Os alunos adoram o Moodle. Adoram. Quando o professor não tem Moodle lá, ele pergunta: "Aí, professor, quando é que vai usar o Moodle?" Aí o professor diz: "Pai, mas eu fui contratado agora, início de março. Pá, tem que fazer lá o curso com o Paulo, ele só libera o Moodle. Eu só libero o Moodle se ele me mostrar a habilidade de usar o Moodle. Eu faço um teste de proficiência, alguma coisa nesse sentido." E aí o auto-instrucional é, se ele quiser, ele fazer o curso em 2 dias, corrido, ele faz. E eu já libero o Moodle para ele. Tem uns que gostam de fazer num ritmo adequado, aí esses eu vou conversando. Eu até mostro o ambiente dessa oficina para vocês. Mas, para mim, o auto-instrucional é a ideia do MOOC. Mas, nessa oficina, mas a ideia do auto-instrucional para mim é MOOC sem tutoria. O máximo é dúvidas técnicas ou alguma coisa assim, e o aluno faz sozinho. Perfeito? Então, mais ou menos essa ideia aí. E quais são esses elementos, né? Então eu elenquei alguns aqui, né, para dar gamificação, né? Mas também as badges, né, os emblemas, as medalhas, para que a gente configure, a gente tem que botar condições. Então também são condições, são vínculos, né? Então acompanhamento de conclusão, que é o básico, por onde tudo começa, verificação da conclusão das atividades, as atividades condicionais em si, né? Verificação de conclusão, isso aqui é interessante. E eu gosto muito de usar a conclusão de curso. Um bloco de conclusão de curso que tem lá, o andamento, na verdade o bloco é andamento de curso, né? É o bloco de andamento de curso que eu posso mostrar para vocês. Mas todos esses elementos são elementos que utilizam essa ideia de criar vínculos entre as coisas do mundo. Então, sobre isso que a gente vai mais ou menos conversar. Então, o primeiro que é o acompanhamento de conclusão, né?
A primeira coisa, eu já estou tentando ver isso aí, já é uma briga minha, eu não consegui ainda, porque o Moodle ele vem configurado com esta verificação de atividade de conclusão lá nas configurações do curso como padrão, como configurado para não. Se ele está não, eu não consigo fazer o monitoramento das atividades e fazer os checkzinhos para fazer exatamente esses vínculos. Né? E não custa nada estar assim. Não impacta em nada no curso. Os professores nem sabem que existe. Né? Ah, porque vai ficar mais pesado o curso, ou vai me aparecer um monte de elementos novos, os professores ficam preocupados. Mas, Paulo, se eu ativar isso aí, não vai aparecer um monte de coisa. Quanto mais coisa aparecer, mais complicado é para mim. Sabe que eu só vou botar o meu plano e a minha lista de exercícios. É só isso que eu quero. E terminou. Cheguei, não acontece nada. Então, uma das que eu já solicitei para a nossa equipe, né, que a gente tem a equipe do Moodle lá, faz as customizações, é setar isso aí, tudo que a área nova do Moodle, espaço novo, já vem setado para cima. Tá? Mas a primeira coisa é padrão do Moodle, ele está em não, então a gente tem que setar lá. Com isso, a gente pode ter esse monitoramento das atividades, que permite dar os checkzinhos, que a gente vai ver, né, para fazer esses vínculos condicionais. Né? Uma questão importante, né? Depois de ativado, isso a gente pode ver, a gente pode ativar e desativar, e quem nunca se deu conta disso, aparece um item novo no bloco de administração do professor, que é esse item conclusão de curso. Esse item não existe enquanto aquele rastreamento não tiver colocado para cima. Certo? E além disso também, todas as nossas atividades e todos os nossos recursos do Moodle, todos, sem exceção, vai aparecer no final, no formulário de configuração, um novo item, que é esse item aqui, ó, verificação da conclusão de atividades do curso. E esse item só aparece se lá em cima eu setar para cima. Tá? Então são dois elementos extremamente importantes. E aqui, né, eu prevendo, conhecendo, às vezes a gente vai... Aqui às vezes não acontece tanto, tá? Eu gosto muito de abrir parênteses, né? Aqui não acontece tanto. Mas eu vou nos eventos da BED, e os eventos da BED têm uma coisa em comum. Não sei se alguém vai nos eventos da BED. Tem uma coisa em comum. Normalmente na BED não tem internet. E é Congresso de Educação à Distância. E não tem. Então, aqui não tem problema, né? Então, às vezes eu chego, ok, tem todas as telinhas aqui, eu ponho as telinhas e marco. Se eu não conseguir entrar, acessar a internet, eu consigo por aqui. Então, é plano B. Mas é o que eu estava falando, né? Então, aqui a gente já está nas configurações do curso. Está o formulário aquele, né? Não precisa expandir o formulário, mas está aqui, ó. Acompanhamento de conclusão, ativar acompanhamento de conclusão, setar para cima. Esse é o pontapé inicial para a gente começar a pensar nesses vínculos aí. Então, no momento que a gente seta para cima, começam a ocorrer várias coisas. E a primeira é essa aqui, ó. Oi. Isso a partir de que versão? Oi? A partir de que versão? Olha, a partir da versão 2, com certeza. 2.2, esse histórico eu não sei. 2.2? Vamos lá, alguém utiliza o Moodle antes da 2.2? O 1.9 com certeza não tinha. Não tem gente que está abaixo da 2 ainda? Ó, não pode. Tem que fazer o upgrade no Moodle e fazer um Moodle novo, né? E não adianta botar 2.0, tem que ser que nem o Leandro falou, né? Tem que ser a 2.2. Na verdade nem vai para 2.2, vamos para 3.0 direto, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? Aí tem que pegar o Daniel e o pessoal, senão vai dar algum crepe, né, de uma mudança tão radical, de um ponto alguma coisa para 3.0. Vai dar. Se restaurar o backup da 1.9, se você restaurar o backup da 1.9 na 2, por exemplo, beleza. Não, funciona. Migrar em cima e você já foi... já foi várias vezes, né? É que daí é aquela questão, tem que existir uma política, né, da instituição. Né? Nós temos uma política que é atualizar o Moodle sempre, eu estava conversando com o pessoal, sempre no final do ano. Para não ocasionar, porque a gente muda o Moodle e aqui não é mais essa setinha, é uma cruzinha. Os docentes dizem, Paulo, eu não sei mais trabalhar no Moodle. O ativar edição lá mudou, agora é verde no tema novo, nesse tema padrão, mudou, antes era vermelho, agora é verde. Eles não se acham mais. Mas Paulo, o teu tutorial está dizendo que é azul, agora é verde. Será que é o mesmo botão? Né? Então, é complicado. Então,
evitar esse tipo de coisa, a gente usa uma estratégia na universidade, lá na PUC do Rio Grande do Sul, que é fazer o upgrade da versão sempre entre Natal e Ano Novo. Nós estamos trabalhando. Então a gente para o Moodle nessa época, já deu vários estresses, porque muitos cursos lato sensu, estrito sensu, tem atividades entre Natal e Ano Novo para os alunos. Então a gente comunica, mas o pessoal nunca vê os comunicados, e a gente para o sistema. Né? Hoje a nossa parada está muito rápida, porque tu usa todas essas questões, a gente tem todas as máquinas, né, de teste, desenvolvimento, homologação e assim por diante. Então a nossa parada é um dia, no máximo em um turno, e olha lá, a gente consegue botar o Moodle no ar. Só que não é uma mudança radical, né? Nós estamos hoje na 3.0. Já vai sair a 3.1 ou já saiu? Vai sair, né? Vai sair. Eu acho que no final do ano vai estar a 3.2. Então provavelmente a migração nossa vai ser da 3.0 para 3.2. Não é tão grande assim. E outra, no nosso servidor 1 que a gente tem, eu já estou com a 3.1 nova instalada. E quando eu fizer a 3.2, eu vou fazer, e essa 3.1 foi atualizada em cima da 3.0 e a 3.2 em cima da 3.1. Quer dizer, é só pegar essa máquina, eu já tenho a mesma base de dados. Então a gente tem uma política bem tranquila. Funciona muito bem. Não tive mais nenhum problema quanto a upgrades no Moodle. Tá? E todas as customizações que a gente faz também. A gente faz muita coisa. Não colocamos na comunidade, o pessoal sempre pergunta, porque são coisas muito específicas da própria PUC. Integração com o sistema, tira algum item, outro item que não interessa para a universidade, alguma coisa nesse sentido. Tem muita customização. Perfeito? Então, esses elementos começam a aparecer. Bom, esse elemento aqui, ó, desculpa, voltando, a corrente de conclusão, a gente tem opções aqui, né? Então são todos as list box, né? As caixinhas onde tem opções. E essas opções, o padrão é que eu não indico a atividade para ser monitorada. Esse é o padrão. Perfeito? Mas eu posso ter duas opções que se cria, e aí eu mostro a tela, quem não conhece, não viu, cria-se um checkbox ao lado de cada recurso, de cada atividade. Esse checkbox é criado numa dessas duas opções. Ou eu posso deixar que o aluno pode marcar manualmente dizendo sim, eu fiz a atividade, ou a atividade é automática, gerenciada pelo próprio Moodle, só que ela é gerenciada se satisfazerem algumas condições. Eu ia botar alguma coisa aqui, ó. Esse tipo de condição. Condição, aí depende. Se for um recurso, a única condição que eu tenho com o recurso para saber se foi realizado ou não recurso é só saber se ele, o aluno, acessou. Não tem outra opção. Agora, por exemplo, se eu estiver monitorando e eu quiser saber se o aluno completou uma atividade do tipo fórum, essas condições no fórum, e eu posso mostrar depois, abre uma série de condições. O aluno tem que postar tantas mensagens, o aluno tem que responder tantas mensagens, o aluno tem que criar novos tópicos, o aluno tem que fazer. Dá para criar um monte de critérios. Só se o aluno conseguir cumprir esses critérios, a atividade é checada. Professor, no caso de uma atividade de forms, você consegue acompanhar a evolução dentro do próprio objeto, ele reconhece isso ou não? Ou fica só acesso? Não fiz. Vou te dizer que não fiz. Não sei se o SCORM talvez... talvez o SCORM só saber se ele acessou ou não. Tá? Eu acho, tá? Assim, ó. Eu uso o SCORM, mas eu nunca usei isso aí. No SCORM ele tem, né? O SCORM dentro dele, ele tem essa conversação. ele tem a conversação. Eu vou dar uma olhada, vou anotar aqui e vou ver depois. Eu tenho uma experiência que eu tenho uma condição que para ele ser certificado ele tem que ter acessado o SCORM e assistido todas as telas. Eu consigo configurar isso, né? É que a ideia é, na atividade SCORM, só o acessar. O acessar eu posso ter começado, mas não ter concluído todo ele, né? Não, a gente configurou para acessar todas as telas do SCORM, não só abrir o SCORM. Na atividade SCORM tem essa opção? Acessar todas as telas? Você Isso ele está configurado dentro do SCORM. Dentro do SCORM, isso. E aí eu procurei isso. Entendi. Isso. Na condição dele, no relatório do aluno, vem lá escrito, fez incompleto, SCORM ou completo. Legal, obrigado. Isso. Perfeito? Bom, e também o checkbox eu comentei, e conclusão por data, que também é tradicional, né? Além dessas várias restrições, a gente pode...
Não conhece? Aí tem uma telinha, essa telinha é bem antiga, né? Se a gente se lembrar isso aqui, esse tema eu acho que nem existe mais no Moodle, né? Quer dizer, desculpa, existe. Nós tiramos todos os temas que não são mais responsivos, é isso, né? Então a gente que tinha 50 temas diferentes lá para os professores escolherem os temas, nós caímos para 6, 7 temas. Esse aqui é um tema antigo que eu gostava dele. Ele é Double Customizado, eu não me lembro o nome do tema. Mas na versão 3.0 não tem mais. Mas ok. Esse, não sei se dá para ver aí, mas esses são os checks, né? Então isso significa que ao lado de cada atividade, se tem, ou recurso, tem um quadradinho desse, significa que eu estou monitorando essa atividade, tem a atividade de vínculo de conclusão. Vejam que esse é só, não dá a ver na mesma linha, né? Mas isso está sendo monitorado no fórum. Mas, por exemplo, ó, essa apresentação aqui, PowerPoint, não tem nada. Significa que ela não está sendo monitorada. Eu não setei lá dizendo que eu quero monitorar ela. Então, quem é que escolhe o que vai ser monitorado ou não é o professor nas suas configurações. Essa também é outra que não está sendo monitorada e assim por diante. E para saber se é manual ou automático, o Moodle tem uma convenção, né? Quando é pontilhado, eu sei que isto é automático. E quando o traço é contínuo, o aluno pode botar o mouse em cima e clicar e ele dá o checkbox. O check é automático. Se ele clicar, ele desmarca também. Então fica para o aluno. Abre mais um parênteses, né? Em 1935, há muito tempo atrás, antes dessas, eu não me lembro quando, um aluno mandou uma mensagem lá para o nosso setor do Moodle, que ele gostava do Moodle, mas ele queria que o Moodle comunicasse ele de quando ele já tinha impresso ou não o material. Bem interessante. Mas isso é jóia. Eu falei, gente, pode responder e dizer que não tem como saber. O máximo que eu posso saber é se ele fez o download de material. Agora, se ele foi imprimir o material, não tem como saber isso. Como que eu vou saber? E nós não tínhamos, né? Isso foi antes de aparecer. E foi assim, foi a questão da próxima versão. E esses e-mails, essas mensagens para o núcleo, que a gente tem um atendimento específico, não é o dos recursos computacionais da universidade, mas o setor que atende só o Moodle mesmo, e aí é o nosso setor, eu guardo todos esses caras, porque vá que uma nova versão tem, aí eu vou lá e respondo. E apareceu esses cheques. Não teve dúvida. E eu mesmo respondi ao aluno. Prezado aluno, claro, aí sempre tinha coisa, tem que pedir para o seu professor, porque quem coloca os quadradinhos é o professor que configura a área. Né? Olha, se o professor colocar, ainda expliquei, manual, e tiver lá, vai ter uns quadradinhos do lado, botei umas telinhas para ele, onde tu pode clicar. E aí tu usa a lógica que tu quiser. Porque é tu que está clicando e tu que está te organizando. Se tu marcar, tu pode dizer, sim, esse material eu já imprimi. Se eu não marcar, eu não imprimi. Ou eu posso dar uma lógica, sim, eu marquei, esse material eu já entendi, já fiz o download. Não, esse ainda não entendi, quero ler de novo, eu desmarco. Então o próprio aluno pode se organizar nessa lógica. Então essa é uma ideia interessante de usar a questão do manual e não deixar tudo automático pelo ambiente. Eu vou mostrar no curso que eu fiz algumas coisas manuais para os professores, até porque eu não consegui, e eu razoavelmente eu entendo bem de Moodle, bem no sentido de os recursos existentes no Moodle. Tá? Não da programação, apesar de ser professor já de informática, gosto de programar. Quando fui convidado a trabalhar na EAD lá da PUC há 15 anos atrás, eu estou desde o início da EAD da PUC, eu fui com uma missão, fazer um LMS. Mas nós ganhamos de presente o WebCT, né, que é o Blackboard, né? E aí a gente gostou e ficou usando, aí depois começaram a cobrar, a universidade diz, não vai dar, aí migramos para o Moodle. Né? Foi uma decisão em 2005, a mudança para o Moodle, em 2006 a gente começou a usar o Moodle. Eu acho que até hoje foi acertado, né? Eu gosto muito do Moodle. Apesar de que quando a gente migrou para o Moodle, eu não gostava. Blackboard, o WebCT era muito melhor. Naquele tempo. Hoje eu já acho o contrário. Porque mudança, né? Mudou, desestabilizou. Eu conhecia uma coisa antes, agora é uma coisa nova. Eu tenho que aprender tudo de novo. Esse é o problema dos docentes, que a gente tem que cuidar. Bom, então, mais ou menos essa ideia aí. Então, aí entrando nas atividades condicionais. Né? Então, aí depois eu vou mostrar. Gente, eu vou falando, tá? Eu sou uma máquina, eu não paro. Tá? Então, vão interrompendo, por favor. Né? A ideia é a gente
Apesar que nós estamos bem no horário, né? Não, é 13h30 que termina? Tá, então tem que cuidar. Eu achei que era assim, tá? Bom, a ideia, né? Dependendo do que a gente fizer, a organização, trilhas, né? Antes só tinha um recurso que a gente conseguia fazer condicionais nas versões anteriores do mundo. Quem era? Hã? Vocês se lembram ou não? Lição. Lição. Logo no início da lição. E depois, numa nova versão, apareceu uma característica nova na lição, que eu poderia fazer vínculo entre lições. Começou a surgir isso aí lá com a lição. Para nós foi fantástico. E aí depois na versão, na segunda 2.2, começou a aparecer esse aqui é mais um geral. Mas lição é o pontapé, eu acho, inicial disso aí. Tá? Então eu posso restringir acesso a atividades, recursos, tópicos inteiros, materiais inteiros, baseados em determinados critérios. Né? Quem estabelece os critérios é o professor. Importante, né? Critérios, vários. A gente tem combinação e ou. A gente pode colocar vários critérios e botar condições lógicas. E. Significa que todos têm que ser cumpridos. Ou. Significa que basta que cumpra um desses, está liberada a atividade. Ou mistura. E, ou, e eu faço combinações mais complexas. Então, a gente consegue fazer isso. E aqui são os vários critérios, né, para a gente fazer. Ok, isto? Nota. Oi. A gente tem uma trilha que tem 7 módulos. E dentro de um módulo a gente tem um conteúdo que é específico para uma área, que a gente restringiu então o acesso pelo grupo, né? Só que aí essa trilha ela também tem essa condição de pré-requisito, uma atividade para outra. O que aconteceu? Os outros grupos que não vêm nessa atividade pulam por exemplo, da atividade 6 para a atividade 8. Perfeito. E o grupo que tem que ver essa atividade 7, às vezes pula ela porque ela não ficou obrigatória apenas para aquele grupo. Entendeu? Estalar os dedos para pensar. Mas como tornar, né? Ok. Ela é obrigatória para aquele grupo específico. Como tornar ela obrigatória para aquele grupo? Ela é uma atividade específica para um grupo e não para os outros 5. Que para acessar o próximo módulo, o módulo 8, todo mundo acessa o módulo 8. Só que alguns que acessam o módulo 8 não necessariamente precisam fazer o módulo 7. E quem passa pelo módulo 7 libera o 8, mas se ele fez o 6, tu vai ter que fazer grupo desde o início. Aí tu faz como se fosse 2 cursos isolados. Pelo que eu estou pensando inicialmente. Desde o início, tu trabalha com a trilha e não faz só o meio do teu curso, entendeu? 6, 7, 8. Tu, desde o início, o grupo 1 tem que fazer esse percurso. O grupo 2, esse outro, menos esse aqui. E aí, desde o início, tu faz pro grupo. Num pensamento inicial agora, né? Claro que o Moodle isso que é legal do Moodle, a gente pensa e diz, vou estudar. Aí começa a brincar, mexer, olha, tem essa alternativa, aí a gente acaba descobrindo. Olhando agora assim por cima, eu faria 2 coisas bem paralelas. Não seriam 2... Não, é o mesmo curso, né? O mesmo curso. Mas 2 trilhas bem distintas desde o início. Tudo por grupo desde o início. E não só esse trecho por grupo. Entendi. Bom, ok, aqui alguns exemplos, né? E aí, claro, faltou, eu deveria colocar o certificado que eu comentei para vocês, do nosso, mais um exemplo, né? Que seria o certificado do Moodle Mote. Mas aqui são telas que eu peguei dos nossos cursos, né? Então, por exemplo, sempre no final do curso tem uma pesquisa de avaliação, né? Então, esse cara aqui, uma pesquisa de avaliação, ela é disponibilizada por 2 critérios. Por data e se ele fez um questionário do módulo 4. Que está aqui o módulo 4. Só que esse questionário aí é esse curso instrumental que eu falei. O módulo 4, que é um tópico inteiro, ele só está liberado se o aluno responder o questionário do módulo 3. E ainda tirar uma nota mínima. Fica configurado que a nota mínima é 7 para passar, média. Os professores dizem, mas é alto sim, mas é o que a gente pede para os alunos. A nota é a mesma.
né? Mas ok, tá? Então, as coisas estão vinculadas. Então, lá eu tenho duas atividades, ó, por data e por uma atividade completada. Esse aqui é uma base de dados, né? Que até o Matar comentou, né? A não ser que você faça parte do grupo, como tu comentaste, né? Então, eu tenho uma atividade que somente um grupo vai acessar a atividade. Não é configurar a base de dados por grupos. Configurar a base de dados ou uma atividade por grupo significa o quê? Que todos os grupos acessam aquela atividade. E aí, não é isso que eu quero. Eu quero de todos os 10 grupos que eu tenho, somente o grupo 1 acesse. Uma forma de fazer isso é trabalhar com agrupamentos. Né? Porque eu posso fazer um agrupamento e fazer essa atividade ser por agrupamento. E dizer que no agrupamento é só o pessoal do grupo 1. É quase a mesma coisa. Tá? E uma outra atividade, ó, que são vários. Esse aqui eu vou mostrar para vocês também. Tem um questionário que ele tem que fazer, que é esse curso. São várias etapas, ó. Que é curso para aprender a usar o Moodle, né? Então ele tem um espaço no Moodle e ele tem que trabalhar, colocar atividades, colocar recursos, trabalhar como professor. E tem vários passos. Ó. O módulo 2 ele tem que saber trabalhar com perfil, editar configurações, ele tem que manipular blocos e ele tem que editar sumários. No momento que ele fizer essas 4, está liberado o questionário 2. Ele tem que fazer uma nota no questionário 2 para liberar o módulo 3 que tem os próximos materiais. E assim vai indo. Então é mais ou menos essa a ideia. Então a gente aqui só alguns exemplos. Oi. Isso seria uma atividade offline? Oi? Eu não entendi isso. Por exemplo, esse mundo para essa atividade passo 1 seria aquela atividade offline? Não. Ou a gente configura lá? Não, é que aqui é o nome do recurso que eu dei. Passo 1, passo 2. Aí tem as instruções, professor, você tem que seguir passo a passo, sequencialmente, faça isso, né? Então ele tem passo 1, ele tem vídeo tutoriais, materiais de apoio. E quando ele realiza o passo 1, ele dá um check. Aí eu vou comentar com vocês, pode ser que alguma alma caridosa diga que como eu consigo automatizar isso. Mas não chegou a vincular a conclusão do passo lá no ambiente que criou para ele fazer? Não, porque no ambiente é um outro ambiente Moodle. E eu não consegui fazer vínculos entre ambientes diferentes, entre cursos diferentes. Esse que é o meu problema neste caso aqui, nesse exemplo, né? Eu tenho um curso onde ele vai exercitar algumas atividades, mas o curso principal está aqui. Então, aqui lá é uma área de trabalho. Como que essa área do curso vai reconhecer que ele fez aquela atividade lá? Eu tinha que fazer um vínculo entre 2 cursos no Moodle. E eu não consegui enxergar isso. Então a minha ideia foi deixar que o professor diga, eu já fiz lá. Ele diz, eu fiz, marcou. Ele pode estar meio que... Mas no momento que ele faz isso e libera, eu estou monitorando o ambiente. O cara marcou, aí vem o lado do professor. É um curso auto-instruído, mas totalmente monitorado pelo professor. Eu digo lá, o professor tal fez. Eu vou lá e entro no curso dele e confiro. Se ele fez ou não fez, eu tenho uma checklist, que é muito legal o checklist, não sei se vocês usam uma outra atividade do Moodle, que eu tenho as checklists do aluno que eu posso mostrar e eu vou dando as instruções para ele. Tá? Então eu consigo vincular algumas coisas aí no meio do caminho. Bom, então, aqui está uma atividade que é um glossário. Eu peguei um glossário até para ser menorzinho em termos de formulário de configurações. E o principal está aqui, restringir acesso. Restringir acesso existe em todo e qualquer novo elemento que a gente vai adicionar no Moodle. Seja um recurso, seja uma atividade, um novo tópico. Se vocês forem colocar um novo tópico lá, tem, né? Quando a gente dá o sumário, o título do tópico, tem logo embaixo do editor de HTML, tem o restringir acesso. E esse restringir acesso existe independente se você tem aquela configuração lá no início de sim para não. Isso sempre existe. A diferença vai ser o seguinte, eu tenho esse item aqui em cima, conclusão de atividade. Este item, conclusão de atividade, só vai existir se eu coloquei o monitoramento para sim lá no início. E esse é o cara que eu posso fazer vínculo entre as atividades. Se não tem esse, eu posso fazer atividades condicionais por data, todas aquelas que exigem uma nota, então se tirou uma nota entre, menor que, maior que, por grupos, por agrupamentos, então por grupos, né, a gente estava comentando ali, por perfil de usuário, aí tem várias questões de perfil de usuário, né, se é
o identificador dele, nacionalidade, cidade, bom, o perfil dele, do usuário no Moodle, e coisas mais avançadas. Grupo de restrição. Nunca trabalhei com esse aqui, nunca tive a necessidade, mas eu entendi como é que ele funciona. A ideia é reunir num grupo, né? Fazer uma lógica mais complexa. Quem conhece lógica booleana sabe que a gente pode misturar e, ou e fazer combinações mais elaboradas. E a ideia é de criar um grupo. Eu tenho e um grupo. Um grupo inteiro. Não é todo mundo. Então eu posso ter subgrupos dentro da lógica total. Então são coisas mais elaboradas. Nos meus cursos que eu faço, eu não enxerguei ainda um local onde eu possa aplicar esse cara. Eu usei todos os outros individualmente. Essa versão é 3.0. Essa versão é 3.0. Essa versão é 3.0. Mas independente da 3.0, não. Algumas coisas aqui mudaram, tá? Algumas coisas mudaram. Tanto que eu tinha esse slide numa versão anterior, que eu acho que era 2 ponto alguma coisa, 2.8, que foi a anterior da 3.0, e não tinha por agrupamento e grupo de restrição. Vocês que personalizaram? Não, isso aqui é padrão Moodle. Ah, tá. Isso aqui é padrão Moodle. Perfeito? E aqui um exemplo para quem nunca viu, né? Mostrando aqui, ó, é assim que funciona, né? Então, quando eu restringo o acesso, eu posso adicionar tantas quantas forem as restrições que eu desejar. Ó, aqui eu restringi uma por nota, então o Moodle EAD é um questionário, um quiz, que o aluno tem que tirar uma nota maior de 75%. Esse aqui é adicionar uma atividade, é se ele acessou essa atividade. Acho que está mostrado aqui, ó, tá lá, ó. Avaliação da oficina. Essa atividade só vai estar disponível se ele acessou este material, então isso aqui é um material, né, um recurso, e se ele teve uma pontuação necessária nesse quiz. Como que eu faço isso? Ó, tem um Ezinho aqui no meio. Ó. Tem um E. Tendo esse E lógico, significa que as duas têm que ser satisfeitas. Eu posso mudar esse E, mudar para O. Nas configurações. Aqui eu mudo lá, combinar tudo, eu mudo ali em cima, ele muda para O. Ou seja, basta ter uma das duas. Tem a questão do olhinho. Ó. Tem a questão do olhinho. Alguém sabe para que serve o olhinho? Ah, tá, legal. Ocultar ou não, né? Esse é o padrão do Moodle. Tá, mas o que significa nesse contexto ocultar ou não? A descrição da restrição. Isso, ó. E esse aqui tá com o olhinho, até o exemplo, o olho está aberto, ó. Isso significa que a atividade fica esmaecida, não acessível para o aluno, mas mostra a atividade e mostra as restrições. Esse é o olhinho aberto, que eu acho interessante. O olhinho fechado significa que tudo isso aqui some, não aparece. E aí o que acontece? Quando o aluno acessa o material e ele faz a prova, num piscar de olhos, numa mágica, aparece um novo recurso para ele lá e ele nem sabia que ia aparecer. Como se fosse um rótulo também que aparece. Também pode, isso, né? E apareceu, sem mais nem menos. Né? Então eu acho complicado, a menos que esteja muito bem descrito, né? Especificado no curso, que é assim que vai funcionar. Não é andragógico, né? Porque você não dá o programa para a pessoa, não é. Um monte de item, parece o poço sem fundo. Sim, aí o cara faz, aparece um... E agora? Se eu clicar aqui, será que vai aparecer alguma coisa nova para mim? Estou com medo, né? E agora? Fica naquela sensação. Então, eu particularmente, eu gosto de deixar assim. Você pode utilizar isso aí para dar instruções automáticas. Se você tirou a nota baixa, então volte e faça isso. Isso. Então, você pode usar isso com rótulo para... Com rótulos, dá para fazer com rótulos também. Botar alguns... Eu gosto muito de... Eu gosto de deixar o ambiente mais lúdico, alguma coisa. Eu gosto muito de botar rótulos e sempre botar uma figurinha do lado, uma imagenzinha. Então, tu pode criar esse aqui, se avançou ou não, tu cria um rótulo, alguma coisa com alguma imagem, alguma coisa, diz, ó, volte para lá, faça isso, alguma coisa nesse sentido. Dá para... esse que é o legal do Moodle, né? Conhecendo esses recursos, a gente consegue fazer um ambiente interessante, motivador, né? Que não fique tão... Exemplo que o Matar usou, né? De repente só fórum. Né? Essa é a ideia de eu falar amanhã, tá? Não vou falar. Amanhã a ideia é atividades colaborativas, não é só fórum. Vamos pensar em outras coisas também. Não é comercial para amanhã. Bom, perfeito? Essa é mais ou menos a ideia. E vocês podem ver
que o quadradinho aqui está pontilhado, ou seja, não é automática. É por acesso. Né? É por acesso, né? Ou seja, o aluno tem que completar aquilo lá e ele marca automaticamente. Certo? Bom, conclusão de curso. Alguém utiliza isso? Para os colegas verem, né? Para o pessoal ver. Poucos utilizam, né? Você chama conclusão de curso que dá um certificado por ano? Não é um módulo certificado. Conclusão de curso, ele te mostra uma tabela, o que tu já fez no curso ou não. E aí o Moodle, ele automaticamente no final, ele tem um item conclusão de curso. E aí conclusão de curso é um dos elementos, por exemplo, que eu coloquei lá no início, para as medalhas, para as badges. Eu posso dar uma medalha vinculando aquele que concluiu o curso. Como que ele concluiu o curso? Eu faço vários elementos até ele concluir o curso, várias condições. Então, uma pergunta sobre as medalhas. Podemos chegar lá, daí a gente chega lá. Pode ser? Só para não... Então, desculpa. Aqui. Tá, então, eu apresento uma lista dos recursos e atividades que a gente quer monitorar. Então, todo esse processo de monitoramento, né, de monitoramento das atividades, eu consigo listar aqui nesse bloco de conclusão de curso. Requisitos, quando todas forem atendidas, todas, ou qualquer uma delas. Eu posso ter o eu ou também. Eu ponho um monte de atividades, se ele cumprir uma delas, ele conclui o curso. Ou ele tem que fazer todas elas. Dois elementos bem simples. Tá? Com isto, eu tenho um relatório de conclusão, que é o bloco de andamento do curso. Esse bloco é interessante, essa que é a visualização. A configuração desse bloco passa por essa conclusão de curso. Esses dois caras, eles estão unidos, né? Que é esse bloco aqui. Então, como é que funciona isso? Tá lá. Conclusão de curso, bloco de administração, e tem esse item aqui, ó, conclusão de curso. Este item só vai existir se nós setarmos lá nas configurações aquele rastreamento ou atividade de conclusão de curso para cima. Vocês podem fazer a experiência. Se tá não tem esse item aqui. Vocês vão lá, entram, mudem para cima, vai aparecer esse item. Perfeito? Esse cara aqui já está marcado, né? Então, tá aqui, ó, todas as condições que a gente pode ter. Configurações geral. Esse aqui eu peguei de uma tela exatamente, não apareceu aqui, né? Qual é o curso? Mas eu acho que é da oficina que eu estou trabalhando, por isso que essa conclusão já está bloqueada. Porque já teve alunos que já estão no final do curso e já está tudo marcado. Se eu tentar mudar alguma condição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui e desbloquear tudo. Eu não vou fazer porque o curso já está em andamento. Então, eu tenho que preparar bem, planejar bem o curso desde o início. Porque no momento que um já começou a acessar, ele já bloqueou as restrições. Se eu quiser mudar, eu tenho que desbloquear. Apesar que eu mudo no próximo clone, né, ele vai, roda e ele pega de novo. Mas de repente o cara está ali e diz, perdi tudo o que aconteceu. É a lei de Murphy, né? Sempre tem um que está na hora acessando e a coisa acontece. Tá? Então, por condição por atividades concluídas, por conclusão de outros cursos, não usei, nunca tive necessidade, mas a gente pode fazer conclusão de curso, data, duração de inscrição, conclusão de inscrição, né? Tem período de inscrição, então tem várias configurações aqui. O que eu tenho usado realmente é atividades concluídas. Este cara, tá lá, ó. Todas as atividades que a gente marcou e disse que são atividades que estão sendo monitoradas, que tem o quadradinho do lado, o checkbox aquele, elas aparecem aqui, ó. A lista de todas as atividades que eu tenho. Mesmo se estiver sendo monitorada manual? Manual ou automático, não interessa. Tem o quadradinho do lado, tem o checkbox do lado, ela vai me listar aqui. Eu até poderia mostrar para vocês, né? Porque isso aqui é bem nítido. Eu tenho 3, 4 outros materiais aqui que nem aparecem aqui na relação. Então aqui só aparecem os materiais que tem um quadradinho do lado. E aí eu vou, desses todos, ó, é uma pena que não dá para ver aqui, né? Mas dá para ver que tem uma marquinha, tem um checkzinho aqui, né? Do lado de cada um tem um quadradinho que eu vou checando, dizendo qual daqueles materiais que estão sendo monitorados, que eu, professor, acho que devem ser os materiais básicos ou as atividades básicas, porque ele aqui, ó, aqui é só o início, tá? Desculpa. Ó. Mas aqui tem um fórum, tudo bem.
Aqui só aparece arquivo, porque é o início, né? Depois aqui aparece glossário, questionário e assim por diante. Falta muito. Olha, eu achei que eu recém estava começando. Tem um cafezinho lá, pessoal. Tá. Não avisa.